possamos fechar os nossos olhos, recebermos as energias de paz, de luz, de bênçãos que os mentores espirituais já prepararam para cada um de nós. Que possamos sentir essa grandeza e pensarmos nas pessoas que necessitam dos nossos sentimentos, da nossa paciência, do nosso amor, irradiando luzes para todos eles, para que cada um irmão ao nosso lado possa receber esse carinho, essa proteção, para que possamos viver em harmonia, em paz, agradecidos por todas as oportunidades, a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre a nossa doutrina e que possamos, com a ajuda do nosso anjo da guarda, levarmos esses conhecimentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que possamos sentir Jesus ao nosso lado e possamos praticar o bem em todos os lugares. Que assim seja. Convidamos então todos para a próxima segunda-feira, que vai ter a palestra às 20 horas com o Walter Portaletto, que ele vai falar para nós sobre o sono e os sonhos. E hoje o nosso amigo Wilson vai falar sobre o caráter da revelação espírita. Deixamos a palavra a ele. Uma carta para o Sr. Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem, do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com uma dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente.
E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurete. Estupefato li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar. Desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável loureiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Fontes, pelo Espírito Ilhado Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro O Espírito da Verdade, lição número 52. Meus amigos, após essa breve leitura sobre um episódio que marcou, podemos dizer, a vida de Kardec no momento de sofrimento, só nos resta agradecer a vocês a presença de todos e convidá-los a compartilhar conosco dessa palestra, estudo que hoje faremos. O tema é bastante longo, nós não poderemos abordar todo ele. Trata-se do capítulo do livro A Gênese, que tem 62 itens. A primeira questão, o primeiro item, melhor dizendo, já aponta alguns questionamentos. E dentre eles nós pegamos os primeiros, devidamente porque nós não temos tempo suficiente para aprofundar as questões. E entre fazer alguma coisa sem aprofundamento mínimo para que as pessoas possamos entender e fazer um trabalho reduzido em que possamos entender pelo menos o suficiente, optamos por esse. Então nós pegamos lá as perguntas feitas nesse primeiro item, que diz o seguinte: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Já que nós tratamos do caráter da revelação espírita. Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? E nós paramos por aqui, porque precisamos entender esse questionamento e as respostas que o próprio texto, até o item 62, nos dá. Recomendo aos irmãos que leiam, de preferência estudem em grupos de estudo. Se não tem, formemos um para isso.
Também temos as revistas espíritas, onde podemos estudar esses assuntos. Mas vamos lá. Primeira pergunta feita no item 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? E aí encontramos já no item 2, resumidamente, o seguinte. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então nós podemos dizer que o Espiritismo é uma revelação? Embasado nessas afirmações do que seja revelação? Sim. Por quê? Porque o Espiritismo trata de coisas que até o advento do Espiritismo eram praticamente desconhecidas da humanidade ou de um conhecimento não suficiente para entender como as coisas se sucediam. As religiões de então, e muitas até hoje, porque não conhecem o Espiritismo, entendem que nós fomos criados de corpo e espírito agora. Nessa vida, entendemos, nós dizemos nessa encarnação. E temos uma trajetória de poucos anos, alguns chegando a 100, um pouco mais, um pouco menos, mas não é nada diante da eternidade, para decidir o nosso futuro definitivo. Ou seja, morrendo o corpo, o espírito, segundo algumas, fica aguardando o chamado juízo final, para então ser julgado por suas obras. Mas analisemos nós. Quem já se deteve de ler o Evangelho de Jesus? Quem é capaz de amar ao próximo sobre todas as coisas, aliás, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Nós nos esforçamos para isso. E se essa é a condição sine qua non para que nós ganhemos o chamado paraíso, quem poderá se arvorar no direito de caso houvesse esse juízo, lá entrar? Então nós ficávamos no campo das dúvidas. E isso gerava incredulidade, o materialismo vicejava na época. E aí veio o Espiritismo trazendo informações que até então não tinham sido compreendidas, porque Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, que vos relembrará coisas que foram esquecidas e tantas outras que precisam ser ditas, mas que não podem agora ser compreendidas. Em outras palavras. Mas era resumidamente isso que ele disse. Porque precisavam ser esclarecidas as parábolas de Jesus. Nós precisávamos entender, quando ele fala com Nicodemos, por exemplo, Nicodemos era um doutor da lei, e não entendia como é que o homem poderia nascer de novo. Ele perguntava, pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus, ao final do diálogo, comenta, se te falo das coisas da terra e você não entende, que dirá se falasse das coisas do céu? Então o Espiritismo veio trazer luz a esses questionamentos. Mesmo Nicodemos tinha dificuldade de entender que o Espírito pré-existe a esta, nós chamamos de encarnação, a esta vida no corpo físico. Então nós já trazemos uma bagagem de conhecimento que tem que ser aprimorada e aprofundada, e defeitos para serem corrigidos. E não vai ser numa encarnação que nós vamos atingir a condição de um espírito de luz. Jesus disse, o menor dentre os nascidos de mulher, aliás, o maior dentre os nascidos, o maior dentre os nascidos de mulher é menor do que o menor do reino dos céus. Ora, ele dizia que não há na terra maior do que João Batista, e João Batista era menor do que aquele que do reino dos céus. Mas que reino dos céus é esse? As pessoas lemos aquela passagem e pensamos que existe um lugar, então, que o espírito mais imperfeito é maior que João Batista. Então lá seria o paraíso. O Espiritismo vem nos esclarecer que o reino dos céus não é um ambiente definitivo. É um estado de consciência. E nós podemos viver o reino dos céus agora, como também o inferno agora. Depende do nosso padrão vibratório. Há dias na nossa vida, por mais equilibrados que sejamos, que caímos num estado emocional tão deletério que tudo se conturba, a mente fica desarvorada, e as pessoas como esse cidadão que escreveu para Kardec, enviando um livro que leia dele, às vezes pensamos em suicídio, como forma de resolver os problemas, equivocadamente, porque não se resolve, se complica.
O Espiritismo vem nos trazer a informação de que isso jamais pode se imaginar ser o caminho. Porque os Espíritos vêm se manifestar dizendo o estado em que se encontram aqueles que praticam esse equívoco. Leiam lá o Céu e o Inferno. Tem um capítulo todo que fala sobre os suicidas. Então, nesse sentido, o Espírito é sim uma revelação. Mas daí prossegue. Neste caso, qual o seu caráter? Qual o caráter da revelação espírita? E no item 3, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Ora, se o Espiritismo não for uma verdade, deixa de ser uma revelação. E também toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus desmentir, aliás, mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Ela quem? Aquela revelação equivocada, que não é o caso do Espiritismo. O Espiritismo, até hoje, a ciência tem corroborado aquilo que a doutrina já desde 1857 nos traz no Livro dos Espíritos e depois nos demais livros do Pentateuco. Em que se funda a sua autenticidade, então? E no item 50 nós encontramos lá a terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo. O que acontecia? Até então, e até hoje, em muitas religiões, as pessoas que a adotam não podem questionar os postulados desta religião. São dogmas estabelecidos. Alguns dizem que sim, mas se alguém falar qualquer coisa diferente daquilo que o grupo pensa, ele é execrado. É perseguido e muitas vezes até excluído do grupo religioso. E prossegue, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem. Quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela, a doutrina espírita, que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os Espíritos não ensinaram senão justamente o que é mistério para guiar o homem no caminho da verdade. Mas abstém-se de revelar o que ele, o homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira a experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-lo e pô-los em prática. E lá no item 54, nós encontramos também, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada uma na hora oportuna. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a universalidade dos ensinos dos Espíritos. O que é isso? O que isso quer dizer? Não pode um Espírito dizer uma coisa e a maioria dizer outra. Aquele que diz uma coisa não pode estar com a razão se os outros divergem do seu pensar. Mas já quando um grupo de espíritos diz a mesma coisa e os fatos corroboram, então deduz-se que ele esteja dizendo a verdade. Esse princípio da universalidade dos ensinos dos Espíritos foi adotado por Kardec na construção dos livros que constituem as obras básicas e também da Revista Espírita. Vamos entender. Bom, adiante a gente vai ver, mas vamos já antecipar. Como é que Kardec escreveu as obras básicas?
Ele de repente pensou, não, eu tenho que escrever algum assunto sobre filosofia, sobre a vida, sobre o futuro das pessoas que aqui estamos, para decifrar o que acontece depois e até mesmo antes dessa vida. E aí convidou umas pessoas e disse assim, vocês vão sentar aqui, nós vamos fazer umas perguntas e vocês vão entrar em contato com esse não sei o que aí que se manifesta, que faz umas mesas girar. Porque as pessoas que estudaram um pouquinho o Espiritismo sabem que o que chamou a atenção de Kardec foi o fenômeno das mesas girantes, que eram apresentados em reuniões de divertimento. As pessoas pagavam ingresso para entrar nos salões para ver os fenômenos físicos. As pessoas punham a mão sobre uma mesa e daí, com o efeito físico dos médiuns presentes, elas se movimentavam, se erguiam, batiam, até um ponto que elas começaram a dar respostas, primeiro pelo sim e pelo não. Se faziam perguntas e conforme as batidas combinadas, as respostas eram sim ou não. Mas era algo muito demorado. Mais tarde se adaptou para uma cestinha menor e se colocavam lápis e se faziam psicografias. E daí foi chamada a atenção do Kardec justamente isso. Ele tinha um amigo que o convidava para ir ver esse fenômeno. Mas ele não dava importância, porque ele era uma pessoa de ciência e achava aquilo uma futilidade. E até que o amigo disse, mas as mesas estão dando respostas, estão falando. Aí, opa, as mesas estão falando. Aí ele foi ver de perto do que se tratava. Aí as mesas responderam sem que ninguém perguntasse, mas não são as mesas que falam. Somos nós, os espíritos, a alma daqueles que viveram na Terra. E isso chamou a atenção de Kardec. Ele começou a estudar. E esses estudos aconteciam em diversos pontos do mundo. As pessoas se reuniam e repetiam as experiências e obtinham suas respostas. Então até que alguém procurou Kardec e levou uma série de documentos para que ele compilasse, ele selecionasse aquilo que era concórdia, aquilo que era um disparate e construísse dali uma doutrina. Ele aceitou o desafio. Na época não tinha os recursos de hoje, era tudo examinado pessoalmente e manualmente. Não tinha o Ctrl+C e o Ctrl+V que a gente usa hoje nos computadores, os processos de busca. Não tinha o Google, então, fora de questão. Então imaginemos o trabalho desse homem. E como é que ele poderia fazer alguma coisa séria e verdadeira? Porque os espíritos, a própria doutrina diz, não são diferentes de nós. O conhecimento que eles têm são os mesmos que tinham quando aqui estavam na Terra, um pouco mais depois que desencarnam. Mas não são espíritos que sabem tudo. Cada um conhece uma área do conhecimento, alguns mais, outros menos. Então é preciso ter critérios. Mas a quem e de que maneira foi ela, a doutrina, feita? No item 52 nós encontramos parte dele, porque é extenso. Convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Vejam bem, ela foi disseminada pelo planeta. Isso foi providencial, porque imaginemos nós, se os espíritos resolvessem, vamos trazer uma informação nova que a humanidade não sabe, em Santo Ângelo. Digamos que até hoje ninguém tivesse ouvido falar da comunicação com os espíritos e de todo esse arcabouço de conhecimento que a doutrina nos deu. Então vamos fazer em Santo Ângelo, vamos procurar um grupo. Vamos induzi-los a fazer um trabalho em um determinado lugar. Vamos lá fazer uma casa, as pessoas induzidas. Como vai se chamar? Sociedade Espírita Fé e Esperança. Vamos nos reunir lá e vamos fazer nossas pesquisas. Será que daria certo? Todo conhecimento num grupo único? Primeiro,
nós seríamos influenciados por predisposições, até morais, ou preconceitos pessoais. Haveria animismo, ou seja, a interferência do médium nas comunicações. E por outra, poderia incomodar as autoridades, as pessoas das religiões constituídas, que poderiam entender que aquilo era uma ameaça a elas, e procurar mecanismos de acabar com esse movimento. E tudo estaria terminado. Então o que os espíritos fizeram? Disseminaram pelo planeta. E Jesus já previa isso. Quando chegar o tempo, vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos. E isso está acontecendo desde aquela época. Nos Estados Unidos, antes do fenômeno das mesas girantes, as irmãs Fox foram alvo de atenção da mídia, do que acontecia em suas casas, fenômenos de efeitos físicos, pela Europa toda, em todos os cantos do planeta. E dessa forma é que começou o trabalho dos espíritos, até que encontrasse, não, porque Kardec já veio com a programação para esse trabalho. Antes de reencarnar, havia uma programação para que ele atuasse nessa área. Mas Deus, na sua inteligência, não joga todas as cartas, popularmente falando, numa única pessoa. Kardec mesmo perguntou: e se eu falhasse? Respondido a ele foi que Deus enviaria outro. Estava programado com ele, apenas adiaria um pouco, mas enviaria outro. Mas ele, ainda bem, para ele, para cima de tudo para nós, não falhou. Para a humanidade inteira. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Se ater a ler as obras básicas e das deduções que o grupo tira, resolver fazer um determinado trabalho com certas práticas e se isolar do conjunto do movimento, ela vai sofrer prejuízos. Porque ela não vai compartilhar com os outros as suas experiências, os seus acertos e os seus equívocos. Não vai aprender o que os outros já aprenderam. E vai ter que progredir às próprias custas. E muitas vezes se equivocar e até se extinguir. Então é preciso o intercâmbio. Era preciso, numa palavra, e ele prossegue, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, de todo preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo, pelas forças das coisas e sem desígnio premeditado. Que centro foi esse? Quem é que responde? Os irmãos sabem, apenas as pessoas, quando questionadas em público, têm medo de responder. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque, como eu disse, os estudos aconteciam em diversas partes do mundo. Mas quem é que teria condições de coordenar tudo isso? Quem é que poderia deduzir o que é certo e o que é errado? E orientar os demais nos seus trabalhos? Kardec começou a fazer esse trabalho na sua residência. Mas o processo foi crescendo, que foi preciso encontrar um ambiente onde houvesse mais espaço, maior recurso. E aí o grupo resolveu alugar um espaço. Aqui tem algumas imagens do local lá onde era feito. Aquela imagem da direita em cima é uma criação. E os demais aqui, essa da primeira é uma foto recente. E o outro também é uma pintura da época. E depois tem uma outra pergunta. É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra? É no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? Qual a importância da doutrina espírita? Nós acabamos de dizer que os espíritos não sabem mais do que nós. Então qual é a importância? Veio ou não veio do alto? Do alto é dos espíritos superiores, os mais próximos de Deus. Nós chamamos os prepostos de Deus. As outras igrejas chamam de anjos, arcanjos, querubins. E no item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina
porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-los. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. As pessoas que estudamos o Espiritismo não podemos nos ater a ouvir e a ler e aceitar sem questionar. Mas não simplesmente por questionar, por indagar de uma forma que perturbe o ambiente, mas no sentido de buscar respostas. E eu afirmo que se nós lermos o Livro dos Espíritos e o estudarmos do começo ao fim, 60% dos nossos questionamentos, quando devidamente estudado, ali serão resolvidos, facilitando melhor o nosso aprendizado depois para as outras questões que porventura ainda acalentarmos. Porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Ou seja, é preciso perguntar. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os Espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as lições e aplicações. Uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. A doutrina espírita é compreendida como a terceira revelação. A primeira revelação foi personificada em Moisés. Não havia um grupo suficientemente esclarecido para trabalhar em conjunto naquele tempo. O povo era idólatra, era egoísta, era um povo ingrato e rebelde, e estava sob o jugo dos egípcios, quando apareceu a doutrina trazida por Moisés. E nela nós encontramos os 10 mandamentos, que está lá no capítulo 20, se não me engano, do Êxodo, e que é de uma revelação divina, porque traz todo um roteiro de conduta para as pessoas adaptado à época. Não podiam os Espíritos trazer informações melhores? Poderiam, mas não seriam compreendidos. Até hoje temos dificuldade de aceitar o que está nos 10 mandamentos. E os demais ordenamentos criados por Moisés foram de ordem pessoal. Tanto que muitos não podem nem ser exercitados hoje porque a lei não permite. Basta que estudemos. O Êxodo 21, por exemplo, se contradiz ao anterior. Já depois a segunda revelação veio por Jesus, que não veio para derrogar a lei. Que lei? A lei de Deus, aquela lei que está nos 10 mandamentos, mas confirmá-la. Ele mesmo disse. Mas mesmo assim foi perseguido as religiões, ou a religião do judaísmo na época, porque era no seio em que se encontrava, não aceitou as suas observações, a sua filosofia de vida, que era de amor, que era de perdão, que era de trazer a ideia que todos somos iguais, que a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Então era coisa inaceitável. E por isso Jesus foi condenado à morte. Foi preso pelo Sinédrio e levado até o encarregado, que era o... Me socorre aí, entendeu? Pilatos, olha só, um ato falho, ainda bem que a plateia me ajuda. Pilatos, levado até Pilatos, e Pilatos, num ato de covardia, nós podemos entender assim, porque quem de nós também não seria covarde?
Se Pilatos absolvesse Jesus, ele teria graves problemas para coordenar aquele grupo todo. Haveria uma rebelião promovida pelo Sinédrio. Mas se ele condenasse Jesus, como de fato condenou, ele teria um problema de consciência, porque ele viu que se tratava de um homem justo. As acusações sobre ele não tinham fundamento. Aí ele fez o que muita gente às vezes fazemos: lavar as mãos, como se a culpa fosse dos outros. Vocês é que me obrigam a fazer, não sou eu que condeno esse homem. E aí disse para a multidão: quem que vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? Porque Barrabás era um criminoso, todo mundo sabia, mas era um revolucionário, queria libertar o povo judeu. E tinha muitas pessoas que achavam que ele era a pessoa adequada para conduzir a nação. O outro era paz e amor, como dizemos hoje em dia, não se revoltava contra os opressores, apenas dizia que devemos nos amar e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí optaram por libertar Barrabás e condenar Jesus. E Pilatos lavou as mãos. Então essa foi a segunda revelação, que veio trazer um Deus de amor, um Deus Pai, que não condena, mas que ama, que nos dá oportunidades. Mas como ele bem disse, não podia dizer tudo, porque os mais esclarecidos também não entendiam. Nicodemos não entendeu, que era o doutor da lei. E Nicodemos o procurou de noite para que não fosse visto, e daí, de repente, poderia criar um problema entre os religiosos da época, porque Jesus era uma criatura execrável para eles. Como é que um dos nossos vai lá consultar esse homem? Então ele foi à noite, às escondidas, para confabular com Jesus, para conversar com Jesus. E lá ele foi esclarecido. Mas Jesus prometeu o Consolador. Até que em 1857 veio ao mundo o Livro dos Espíritos, trazer consolações às pessoas que estão em desespero, como aquele que preparava-se para jogar da ponte e tirar a própria vida. Porque a religião que ele conhecia não lhe explicava os porquês do sofrimento, como que Deus havia separado ele da pessoa que ele amava, que forças ele teria para continuar vivendo. Mas lendo o Livro dos Espíritos, ele entendeu que a alma é imortal, que morrendo o corpo, nós não morremos, nós continuamos vivos. E aqueles que têm paciência de suportar a separação, um dia se encontrarão com os seus bem-amados, por mais que isso pareça demorar. Para aqueles que sofrem, parece que o tempo não passa. E para os que sorriem, ele passa num piscar de olhos. Mas mesmo quando estamos em sofrimento, façamos a seguinte análise: quanto tempo já passou do meu sofrimento? Isso já passou, não vai ter que voltar, se eu não me rebelar. Se eu continuar forte, com fé, com perseverança, um pouco mais e eu vencerei. Ninguém conhece o futuro. E se nós não encontrarmos uma pessoa para conviver os últimos dias de nossa vida, porque não somos obrigados a esperar também o término da existência, porque nós devemos ter em mente assim que ninguém é de ninguém. Todos somos filhos de Deus. Uma vez perguntaram para Jesus, uma pessoa que tinha tido, uma mulher que tinha tido 7 maridos, quando ela morresse, com quem que ela ia se encontrar? Então as pessoas temos a ideia de posse, meu, mas ninguém é de ninguém. O que era esse espírito antes de unir-se a mim em matrimônio? O que seremos nós depois do desencarne? Mas aqueles que ainda têm necessidade e que se amam reciprocamente se buscam. E nesse caso ele dizia que a mulher dele era, segundo o meu entendimento, uma pessoa adorável, de fácil convívio, e que o amava. E por isso se desesperou. Mas ela, com certeza, o esperava. E quase que ele comete um equívoco. Mas graças ao Livro dos Espíritos, ele modificou a sua atitude. E assim o Espiritismo traz a consolação para todos nós. Porque agora entendemos por que sofremos. Não é a injustiça de Deus, não é o acaso. Eu não sou um ser desgraçado. Eu estou colhendo frutos do passado, equívocos. E graças a Deus que estou colhendo.
Eu vou poder me redimir diante da própria consciência. Não é Deus que condena, é a minha consciência. Quando eu entendo que eu estou errado, eu adquiro um processo de culpa, eu desenvolvo o processo de culpa. E isso só atrai coisas ruins para mim. Há pessoas que parece que tudo de ruim acontece. Os vigaristas as procuram, encontram os piores parceiros, vivem um pouco e sofrem na mão daquela pessoa, aí se arrepende, se divorcia, uma outra, o processo se repete. O padrão vibratório atrai aquele processo de culpa que a pessoa nem sabe que tem. Ela acha que tem que sofrer inconscientemente e atrai para si, e aí ela desenvolve: eu sou um coitado, sou uma vítima, ninguém me ama, eu devo ter feito muitas coisas ruins. É provável que sim, pelo menos se enganou nas decisões tomadas, mas não desenvolvamos esse sentimento jamais. Está difícil? Vamos procurar inspiração para a solução e esperar um pouco mais. Ela vem quando nós a buscarmos. Muitas vezes o desequilíbrio é tamanho que não podemos fazer isso sozinhos. Então precisamos socorro de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma religião qualquer, da doutrina espírita. Aqui se oferece o atendimento fraterno. Se for necessário, o nome será colocado nas sessões de desobsessão. Não no sentido de afastar o obsessor, porque ele também é uma vítima, que se entende injustiçado e que está procurando a desforra. Ambos sofrem nesse processo. E obsessão, para aqueles que não entendem, é quando um espírito malfazejo se apossa de alguém ou das ideias de alguém para incutir-lhe ideias perniciosas, para perturbar a sua vida. Ele quer lhe fazer mal. E essa obsessão pode ser de espírito para encarnado, que é mais comum, mas pode ser entre os encarnados. Há casais em que um se constitui um verdadeiro obsessor do outro. Às vezes um filho obsedia uma mãe e vice-versa, irmãos, etc. Há pessoas que são chamadas sugadores de energia, elas conseguem sugar as energias do outro. Um pouco de conversa e a outra fica abalada, desestruturada, e essa pessoa sai energizada. São verdadeiros obsessores. Também há o obsessor encarnado que obsedia o desencarnado. Aquele que perdeu, entre aspas, o ente querido e sente a sua falta, porque tem um sentimento de posse, pode perturbar a sua estada no mundo dos espíritos, dificultar mesmo o seu reequilíbrio, porque fica o chamando toda hora, em vez de fazer uma oração para que ele seja encaminhado, bem orientado e possa prosseguir na sua jornada, fica chamando para o seu convívio, sentindo a sua falta, chorando, e isso o perturba. Então existem todos esses processos. E também existe a obsessão de espírito para espírito, como existe de encarnado para encarnado. Às vezes a pessoa diz: tomara que eu me livre logo desse obsessor físico do meu lado. Basta terminar essa encarnação. Dependendo da ligação, os dois vão se encontrar e ele vai continuar obsedando. Eu conheço uma pessoa de minhas relações que diz assim: eu não quero encontrar com meu marido, porque ele, para ela, foi um torturador, segundo conta, a família conta, eu não conheci. Nós dizíamos: mas vocês não vão se encontrar, a não ser que haja uma afinidade, a não ser que haja uma sintonia, uma necessidade. Mas também não sabemos se esse espírito não se modificou. Nas sessões espíritas aqui, mediúnicas, a gente percebe muitos que vêm perturbados e são orientados e depois são esclarecidos no mundo espiritual e mudam de atitude. E de um obsessor, às vezes, se torna até uma pessoa que auxilia, um orientador, não muito, mas alguém que vai ajudar. É absoluta ou suscetível de modificação? Já dissemos que ela está sempre evoluindo, mas vamos ver, o item 52. Convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidos no mesmo ponto todas as condições necessárias, tendo o ensino que ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação. Eu já li isso aqui, eu acho que voltou. Vamos ver.
A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de enfermidades. É dessa maneira que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituem a doutrina espírita. Aqui nós botamos uma foto de um seminário, de um congresso, onde as casas espíritas do Estado, e às vezes de mais de um Estado, se reúnem para trocar informações. Isso é muito salutar para o desenvolvimento. Mas vejamos uma nota de Kardec, no item 55, que nos chamou a atenção. Nota, nós quando lemos uma obra, às vezes tem lá um númerozinho pequenininho em cima, que é uma nota de rodapé. E nós às vezes não lemos a nota de rodapé. E vejam o que diz essa nota do item 55, a nota 15 do texto. Diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, de tudo que até ali expunha, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como a todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestaram à doutrina. Não são novas, aliás, estas declarações. Temos-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ademais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, o único que ambicionamos, o de mero trabalhador. E no item 53, também uma outra nota, de Kardec diz assim: significativo testemunho tão notável quanto tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feito por pessoas de religiões e nacionalidade diversas e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? O que chamou a atenção em vocês aí? Eu destaquei ali para favorecer. Ele está falando entre os espíritas da época. E colocou pessoas de religiões diversas. Como assim? Espíritas, pessoas de religiões diversas? Será que eu li bem? Aí vamos ver a revista Espírita de dezembro de 1868. A Gênese foi trazida a público em 6 de janeiro de 1868. Em novembro aconteceu, como sempre acontece, o Dia dos Mortos, e lá foi registrado um assunto que foi publicado nessa revista de dezembro. Era um discurso de Allan Kardec, um discurso de abertura do Sr. Allan Kardec com o título O Espiritismo é uma religião? É um texto um tanto quanto longo. Nós pegamos uma pequena parte que nos interessa e diz o seguinte: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamento. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Dogmas ou artigos de fé não é coisa do Espiritismo. É nesse sentido que se diz a religião política. Entretanto, mesmo nessa acepção, a palavra religião não é sinônimo de opinião. Implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa. Eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem filiar-se por interesse a um partido sem ter fé nesse partido. E a prova é que o deixam sem escrúpulo quando encontram os seus interesses alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável. Persiste à custa dos maiores sacrifícios
e é a abnegação dos interesses pessoais a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Todavia, se a renúncia a uma paixão motivada pelo interesse é um ato de desprezível covardia, é, não obstante, respeitável, quando fruto do reconhecimento do erro em que se estava. É então um ato de abnegação e de razão. Há mais coragem e grandeza em reconhecer abertamente que se enganou do que persistir por amor próprio no que se sabe ser falso. E para se dar um desmentido a si próprio, o que causa mais obstinação do que firmeza, mais orgulho do que razão, e mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia. Porque se quer parecer o que não se é. Além disso, é uma ação má, porque é encorajar o erro por seu próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é pois essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato dos compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o César mencionou isso na última palestra que ele fez, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E aí ele prossegue. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Ele declarava que o Espiritismo não é uma religião, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Na opinião geral. Não adianta nós insistirmos em dizer que no sentido filosófico é uma religião. Quando eu digo que o Espiritismo é uma religião, as pessoas pensam assim, quem será o chefe? Como é que funcionam as coisas lá? Tem ritual. Uma vez perguntaram para ele, cadê a roupa branca que eu nunca vi você levar? As religiões têm dessas coisas. Porque desperta exclusivamente uma ideia de forma, o que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma nova variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias de privilégio. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia, nem devia enfeitar-se com títulos sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz filosofia, doutrina filosófica e moral. E aí como é que ficamos? Então por que as nossas casas, no seu estatuto, colocam lá a religião? Para efeito legal. Nós temos que ter um registro para fundamentar os nossos encontros. No sentido filosófico o próprio Emmanuel diz que o Espiritismo é uma religião. Mas no sentido filosófico. O nosso estatuto, no capítulo, versículo, estou confundindo com a Bíblia, no artigo 5º, fala das condições para que a pessoa seja associada, que faça do Espiritismo sua convicção. Sua convicção. A pessoa tem que ser convicta do que o Espiritismo ensina é verdade, senão para ele não serve essa revelação. E uma vez aceita essa verdade, nós não precisamos de mais nada. O Espiritismo nos basta.
Mas se alguém achar que precisa de algum culto exterior, não é impossível que a pessoa seja espírita e também frequente outra religião. Aliás, frequente uma religião, já que o espiritismo não é uma religião. E para encerrar, nós vamos ler o item 62. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. O futuro vos pertence como a nós. Todos temos esse destino. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos-vos apontar a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vies além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrena nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos para lá desse um esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofríeis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade que não passava de bela teoria assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma o vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres aquém e além da tudo. É o reino da caridade sob a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis eterno adeus aos que vos são caros. Agora dir-lhe-eis até breve. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, a vida futura diz respeito aos frutos que o homem deve colher da nova revelação. Ele os saboreará na terra, pela transformação que esta nova crença hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Enquanto muitas religiões nos pregam que nós devemos assim proceder, segundo eles orientam, para ganhar o reino dos céus depois da morte, o Espiritismo diz não. Nós podemos já viver o reino dos céus agora. Se não agora, começar agora. Não podemos mudar o passado, dizia Chico Xavier, mas podemos fazer um novo futuro, mudando o presente. Isso o Espiritismo vem nos ensinar. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, as novas crenças preparam o bem que é o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. E com essas palavras, então, nós encerramos essa exposição, mais uma vez reafirmando que o caráter da revelação espírita é ser verdadeira, provém dos espíritos superiores, é não estar amparada em um único ator, mas num contingente de espíritos e também de pessoas encarnadas que trabalharam para esse fim, sob a direção de nós, os encarnados, de Allan Kardec. Esse é um dos caráteres fundamentais. É uma revelação divina, mas também amparada pela ciência.
E mais adiante, na própria agenda, vai dizer, lá quando fala da nova geração, de que o Espiritismo, em outras palavras, não é a religião do futuro, como diz o Divaldo Franco, atribuindo a Kardec, mas o futuro das religiões. Alguns atribuem essa frase a Leon Denis. Mas, na verdade, nem Leon Denis, nem Kardec assim se pronunciaram. Mas falaram, em outras palavras, essa ideia. Que o Espiritismo vai ser o futuro das religiões. Porque a ideia do Espiritismo não é acabar com nenhuma religião. Ele foi muito combatido quando surgiu, porque os padres diziam assim: eis aí mais uma religião a nos tirar fiéis. E por isso Kardec fez aquele pronunciamento. O que é o Espiritismo? É filosofia com efeitos morais, é ciência que nos traz conhecimento das leis de causa e efeito. E nós percebemos por que sofremos e como construir um futuro melhor para todos nós. Nós temos condições. Somos todos filhos de Deus, filhos da luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus, e não excluiu ninguém. Se nós somos a luz do mundo, vamos acender essa luz e botar sobre o velador, para que enquanto nos iluminamos, iluminemos também as pessoas com quem convivemos e aqueles que nos observam. Que o Divino Mestre nos ampare sempre, e eu fico agradecido pela atenção de vocês. Até o próximo. Agradecemos ao Nilson pelas reflexões da noite. Vamos então agradecer ao Mestre Jesus por todas essas informações e que possamos agradecer também a oportunidade do nosso dia a dia, o sol que nos iluminou pela manhã, iluminando o nosso dia. Agradecemos o companheiro de jornada que temos para nos melhorarmos, aprendermos, convivermos com paz, com harmonia. Agradecemos as nossas dificuldades do dia a dia, que nos faz mais fortes, mais pacientes, mais agradecidos. Pedimos aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, que esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, para que possamos enfrentar as nossas pequenas ou grandes dificuldades do dia a dia com paciência, com amor, com tranquilidade, procurando sempre na nossa doutrina os ensinamentos de Jesus, a nossa luz, o nosso guia. Que assim seja.